O que compensa mais, etanol ou gasolina? Em Cordeirópolis, uma lei recém-aprovada promete ajudar o consumidor a saber qual combustível é mais vantajoso na diferença dos preços. Obesidade tem aumento de 60% e consequências à saúde preocupam especialistas. Alerta para crescimento grande entre as mulheres. Hoje tem Direito do Trabalhador no Rio Claro Notícias e você pode participar mandando sua dúvida para ser respondida ao vivo. Sábado tem plantão nas agências da Caixa para a nova rodada de saques nas contas inativas do FGTS. Novas regras para uso de drones entram em vigor, mas quem corre atrás encontra diversas dificuldades para regularizar a situação. O Rio Claro Notícias começa agora. Boa tarde. Hoje, donos de veículos, em muitos casos, têm opções para abastecer, como os proprietários aí de carros flex. O duro é conseguir fazer aquela conta do custo-benefício, sabe? Entre os combustíveis, etanol ou gasolina. Um é mais barato, outro rende menos, enfim, aí vai. Mas em Cordeirópolis, uma nova lei promete facilitar e muito a vida do consumidor. Na placa, 2 preços diferentes e aí vem a dúvida. Álcool ou gasolina? Qual compensa mais? Agora o álcool está R$1 mais barato que a gasolina. Quer dizer, R$1 em 3,50. Então eu acho que compensa. Não fiz a conta, mas eu acho que compensa. Você hoje escolheu colocar o quê? Álcool ou gasolina? Gasolina. Quando você faz essa escolha, você chega a fazer a conta ou não? Você sempre escolhe gasolina? Na verdade, eu acho que o rendimento é melhor, gasolina. Para mim, que é pouco que eu ando, mais cidade, eu prefiro gasolina. Economicamente, você não chega a fazer a conta? Não. Correria do dia a dia, a gente acaba não fazendo as contas, né? Mas deveria. Segundo pesquisa, só vale a pena colocar o álcool se ele custar no máximo até 70% do preço da gasolina. Mas na correria do dia a dia fica difícil fazer a conta, né? E foi pensando nisso que um vereador de Cordeirópolis criou um projeto de lei que obriga os postos a colocarem cartazes mostrando o percentual de diferença entre os valores dos combustíveis. Uma cidade específica que eu peguei como base foi a cidade de Sorocaba. Sorocaba, já bastante postos de gasolina já tem essa lei vigorando, né? Onde tem essas informações com relação a preço de diferença de etanol, gasolina. Neste posto, por exemplo, a gasolina custa R$ 3,49 e o etanol R$ 2,49. Para que valesse a pena economicamente colocar álcool, ele teria que custar no máximo R$ 2,44. E o posto, seguindo a nova lei, tem que informar isto. O projeto já foi aprovado e agora os donos dos estabelecimentos têm até o fim do mês para fazer a mudança. Como não se houve uma resistência na criação da lei antes de ser aprovada, não foi também elaborado nenhum tipo de punição severa para essas situações, porque nós acreditamos que, como se trata de benefício ao cidadão, não teria nenhum tipo de resistência. E olha que tem gente que vai ficar bem feliz em não ter que usar a matemática na hora de escolher o que é melhor para o bolso. Ajudaria sim, muito, né? Evitaria a gente até de fazer a conta e ficar mais atento em qual o melhor produto para ser escolhido. E para o posto eu acho que não há prejuízo, porque ele vai vender de qualquer maneira, né? Seria bacana, se fosse uma coisa mais vista pelo público, eu acredito que a gente escolheria melhor. Isso aí. 10 dias depois de ser agredido na cabeça com um bastão de madeira, Rafael Bandeira, de 18 anos, apresentou melhoras. A informação foi confirmada pela mãe da vítima, Zilmara Ferreira Bandeira. Com a melhora, Rafael teve alta da UTI, mas permanece no setor após passar por 2 cirurgias. A Caixa Federal vai trabalhar em esquema diferenciado a partir de amanhã. Isso porque um novo lote de saques das contas inativas do FGTS será liberado nesse calendário para quem nasceu em junho, julho e agosto. Desta vez, os trabalhadores nascidos em junho, julho e agosto terão direito a sacar valores das contas inativas do Fundo de Garantia. De acordo com a Superintendência Regional da Caixa em Piracicaba, em todo o país, são 7.600.000 pessoas com saldo disponível.
num montante que chega aos 10 bilhões e 800 milhões de reais. As agências vão funcionar em horário especial de atendimento. A Caixa em todo o país abre suas agências agora na próxima sexta-feira com 2 horas de antecedência no Brasil todo. O sábado será destinado exclusivamente ao atendimento a esse trabalhador em mais de 2.000 agências no país, sendo 44 agências na nossa região. Segunda e terça-feira nós também antecipamos o nosso horário e abrimos as agências com 2 horas de antecedência. Já que é véspera do Dia das Mães, é bem provável que seja preciso encarar até mais filas do que nos meses anteriores. Por isso, a Caixa faz orientações sobre os critérios dos saques de acordo com locais e valores. Para aqueles valores até R$ 1.500, esse trabalhador precisa ter em mãos a senha e o número do PIS e sacar até no autoatendimento da Caixa. Para valores até R$ 3.000, o saque pode se dar também nas casas lotéricas com o cartão do cidadão, senha e um documento de identidade. Valores acima de R$ 3.000, somente nos guichês da Caixa. Para melhor atendê-los, importante lembrar que o atendimento inicia na sexta, mas vai até 30 de julho. Olha, nem todo mundo está com prejuízos nessa crise econômica, viu? O Banco do Brasil registrou um lucro líquido, ou seja, fora despesa, de 2 bilhões e 400 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, segundo o balanço divulgado hoje pela própria instituição. O resultado é 3,6% maior do que o obtido no mesmo período do ano passado. E você que está procurando emprego, está correndo atrás do prejuízo? Vamos ver as vagas do posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. Há vagas para churrasqueiro, eletricista de manutenção de linhas elétricas, empregado doméstico, encarregado de obras, farmacêutico, instalador de som e acessórios de veículos, nutricionista, tratador de equinos e técnico de enfermagem. O pátio de Rio Claro fica na Avenida 3, número 536, no centro. É importante levar RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS ativo. A seguir tem o Direito do Trabalhador e você pode participar. Ligue 2111 7000. E também o aumento da obesidade no Brasil, que preocupa especialistas. O número de casos entre as mulheres cresce. Já já os detalhes. O aumento da obesidade no Brasil tem preocupado cada vez mais os especialistas, principalmente por também estar atrelado a outros problemas de saúde. O índice é alto e está cada vez mais presente também entre as mulheres. Quem vê o Ícaro assim, mais animado, nem imagina quanta coisa ele já teve que enfrentar. O motivo? O ganho de peso que só aumentou com o passar do tempo. No ano passado, chegou a 165 quilos. Fast food, salgadinho, tudo que era mais fácil, né? Mais fácil, você abre e come. Ali, sempre foi assim. Ele não se dava conta que precisava de ajuda, até que... Eu estava indo para o supermercado a 2 quarteirões de casa. Chegando no supermercado, eu tive que parar, porque não estava conseguindo mais. Bem ofegante e não conseguia andar 2 quarteirões a pé. A busca pelo corpo perfeito ou pela saúde tem sim levado muita gente a começar ou a intensificar a atividade física e até mesmo mudar os hábitos alimentares. Só que tudo isso ainda não é suficiente. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais da metade da população brasileira está acima do peso. E o pior, o país segue no caminho para a obesidade. Tem uma transição nutricional. Então a população está saindo de uma desnutrição e já caminhando em relação à obesidade, que seria tanto o excesso de peso como a obesidade. E eles relacionaram esse excesso de peso pelos hábitos alimentares inadequados. Então a população está consumindo mais comidas práticas, né, que são mais calóricas e menos nutritivas. A pesquisa do Vigitel mostra ainda: o excesso de peso é mais prevalente nos homens. 2 em cada 10 mulheres que vivem em capitais brasileiras estão obesas. E com isso, outras doenças também tiveram crescimento, como diabetes e hipertensão.
Os principais é a hipercolesterolemia, que é o excesso de colesterol no sangue, e a hiperglicemia, que é o excesso de glicose, que seria o açúcar no sangue. Esses dois problemas, eles podem acarretar problemas vasculares, que o principal é o AVC, que é o acidente vascular cerebral, e também o infarto do miocárdio. A Suelen já perdeu peso com a mudança de hábito, mas confessa que ainda não alcançou o ideal. Procuro todo dia comer verdura, legumes, frutas. Não saudáveis é aquelas besteirinhas do fim de semana, né? Um sorvete, um chocolate, um lanche, que a gente sabe que não é saudável, mas que é difícil retirar totalmente, né, da rotina. Fala pra gente, ensina aí como que é fazer esse cálculo dessa fórmula. Então, na verdade, a continha é realmente muito fácil. É apenas ter os dados de peso e altura. A fórmula é o peso dividido pela altura ao quadrado. Se esse índice, que é o índice de massa corporal, ele der entre 18,5 a 24,99, é considerado o adequado, que seria o ideal. Acima de 25 já é considerado excesso de peso e acima de 30, que é o preocupante, já é considerado obesidade. No caso do Ícaro, foi preciso a intervenção cirúrgica. Hoje segue corretamente todas as orientações e está com 90 quilos. Leva uma vida mais feliz e faz um alerta. É bem mais fácil, hoje eu vejo, é bem mais fácil você ir controlando sua alimentação desde criança, né? Atentar aos pais também, né? Super autoestima, super confiante, tudo novo. Cada dia é um dia novo. Hora do Direito do Trabalhador aqui no Rio Claro Notícias. E as perguntas chegando aqui para o nosso especialista, doutor Gilberto Urola. Tudo bem, doutor? Bem, graças a Deus, Tudo Paulo. jóia. Os momentos conturbados do país aí, a gente está seguindo em frente a nossa vida aqui, doutor. E as pessoas com as dúvidas também para seguir em frente por lá. Adriana Lopes, do bairro Arco-Íris, aqui em Rio Claro, portanto, então, doutor, trabalhava na ação social do governo com um contrato de 2 anos. Ela sofreu um acidente de trabalho, não recebeu indenização porque não era registrada em carteira. Quero saber se é certo toda essa situação e o que deve fazer. Ela tem que entrar com um processo, né? Na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum, dependendo de analisar o caso, dependendo de analisar o contrato, compreende? Agora, ela não vai ficar sem ter uma justiça a quem socorrer. De modo que você deve procurar um advogado e deve fazer um processo de indenização, né? Seja no fórum, seja no Justiça do Trabalho, eu repito, dependendo do contrato que você assinou. Danos morais? Que tipo de indenização cabe? Danos morais. Danos morais. Exato. Nesse caso de acidente de trabalho, aproveitando o gancho dessa pergunta, nem todo acidente no local do trabalho é passível de indenização. É correto a gente dizer isso? Porque, de repente, a empresa prestou todo o respaldo ali? Sim, o correto é por quê? Porque, às vezes, o acidente, alguns acidentes, eles ocorrem por culpa exclusiva do trabalhador. Aí não, né? Porque, para que se indenize, há necessidade de haver culpa da empresa. Mas se a culpa foi totalmente dele, a empresa não deve nada. Se foi um acidente, mas a empresa estava com equipamentos adequados, aconteceu. Também não. Tem um afastamento devido lá e boa. Se tiver tudo corretamente, né, principalmente em termos de IPI, né, que é o equipamento de proteção individual, né, deu, treinou, usou, estava usando, aí não. Certo. Sebastião, da Vila Alemã. Ele quer saber o seguinte, se vai mexer com quem tem insalubridade, toda esta mudança que o governo está propondo por aí. O governo quer, né? Porque a insalubridade, o trabalhador aposenta com, vamos dizer assim, na pior das hipóteses, 25 anos de trabalho corresponde a 35 por causa da insalubridade, né? E além disso, né, além do tempo ser menor de trabalho, além disso ainda o que é? Não depende de idade e o recebimento, o valor da aposentadoria é integral, não perde nada, não sofre nada. Então o governo realmente está querendo mexer nisso, é acabar com a aposentadoria chamada especial. Agora, a gente até conversava um pouquinho antes de entrar no ar com o quadro sobre essas questões do trabalho insalubre. Tem função que realmente é complicada, doutor. Ficar 30, 35 anos na mineração, por exemplo, embaixo da terra lá, é complicado. Tem função que merece essa questão da insalubridade. Merece, né? Sem dúvida. Inclusive, a gente fala 25 porque é o que é o maior número de vezes acontece. Mas existe caso, como você falou, um trabalhador na mina, subsolo, coisa e tal, 15 anos de trabalho aposenta, entende? Mas é justo, né? Imagine alguém que trabalha, por exemplo, no fundo do mar, né? Tudo bem que está lá com escafandro, isso e aquilo, coisa e tal, mas trabalha lá no fundo do mar. Você acha que ele vai ter que trabalhar 30, 35 anos para se aposentar? Claro que não, mas o governo quer mexer nisso. Legal. Olha, chegaram mais perguntas, sim.
mais específicas sobre a reforma da Previdência, então a gente deixa para o quadro da terça-feira, da próxima terça-feira. Acompanha a gente, fique ligado, que aqui a gente vai mais na leva do trabalhador mesmo, do dia a dia do trabalhador. Doutor, obrigado pela sua participação mais uma vez e até semana que vem. Até semana que vem, quinta-feira. Se Deus quiser. Olha, uma proposta do senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, pretende acabar, sabe com o quê? Com horário eleitoral em rádio e televisão. Este assunto é o tema da nossa pesquisa de hoje. São quase 3 bilhões de reais investidos pelos partidos nos últimos 12 anos para campanhas em TV e rádio. Por isso, a proposta do senador em acabar com os horários eleitorais nessas mídias. A justificativa é que a internet vem ganhando cada vez mais espaço e também o custo é muito alto. Nós viemos às ruas ouvir a população. O seu horário eleitoral na TV ou na rádio deveria acontecer o quê? Acabar. Não precisaria ter isso daí. Gaste mais na educação, na saúde, segurança. Que podia economizar dinheiro, né? Nessa parte, né? Para poder economizar dinheiro seria bom não ter. Ela é, sim, importante, mas não precisaria gastar-se tanto. O partido em si, ele está investindo muito e desnecessariamente, quando esse dinheiro poderia ser revertido realmente na segurança, na saúde, na educação. Por mim, pode tirar, que é um alívio, porque eu acho que só atrapalha uma programação tanto da televisão como do rádio e não leva a nada, porque ninguém assiste, todo mundo desliga, ou vai ouvir uma música, vai fazer outra coisa, porque não gosta de propaganda eleitoral. Vai diminuir também um pouco da movimentação de grana em campanha eleitoral. Olha, depois do intervalo nós vamos falar sobre o horário especial do comércio para o Dia das Mães e também das novas regras para a operação dos drones, cada vez mais comuns no trabalho e também muita gente que gosta de brincar. Agora, 12h55, eu já volto. Atenção, produtores rurais, é preciso fazer o cadastro junto à prefeitura para não perder, entre outras questões, o acesso ao crédito. Quem traz as informações é o Leonardo Alves. O cadastramento começou em 2015, o prazo está se encerrando, mas mesmo assim muitos proprietários rurais de Rio Claro ainda não fizeram o procedimento, aproximadamente 30%. Nós vamos conversar agora com o assessor da Secretaria de Agricultura, Ivan Donizete Marafon. Ivan, qual que é a importância desse cadastro, o que ele significa? O cadastro ele visa manter uma visão geral de todas as propriedades rurais do município, independente da atividade ou não, agrícola ou não, e para também o próprio governo ter uma noção em termos de desmatamento, em termos das condições ambientais de cada propriedade. E é muito complicado fazer esse cadastramento? O que o proprietário rural precisa fazer? Não, ele é muito simples, é só dirigir-se até aqui a secretaria com os documentos pessoais e também os documentos da propriedade que nós realizamos em torno de 30, 40 minutos, nós fazemos o cadastramento. É tudo online, é com papel, tem algum custo? Não, é tudo online, não há custo nenhum e é tudo feito pela secretaria mesmo. E caso o proprietário não faça essa regularização dentro do prazo, o que pode acontecer? Nós temos um prazo até dia 31 de dezembro de 2017 para o encerramento. Caso ele não faça, ele vai acabar sendo notificado, consequentemente teria 30 dias para fazê-lo. Se não fazê-lo, ele começa a receber uma multa diária de R$50 por dia e também ele fica proibido de conseguir qualquer crédito agrícola ou licenciamento ambiental. Então é por isso que todo mundo faça o procedimento mais rápido possível, né? Mais fácil, nos procure para que possamos regularizar a situação de cada um. Tá certo, Ivan, muito obrigado pelas suas informações. E olha, se você está dentro desse grupo que ainda precisa fazer o cadastramento da sua propriedade rural, você deve então procurar a Secretaria de Agricultura de Rio Claro. O endereço é na Avenida 58A, número 600, no bairro Jardim América. Antes de vir para cá, é necessário fazer um cadastramento, um agendamento da sua consulta. O telefone para isso é o 3527-1428 e então você faz aí o seu agendamento para ser atendido de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 da manhã ou então da 1 às 5 da tarde. Tem que ficar de olho, hein? Leonardo Alves para o Rio Claro Notícias. Vamos ver como ficou o tempo nesta quinta-feira em toda a região.
aberto e sem nuvens em toda a região nesta quinta-feira. Esta faixa aqui no mapa mostra a massa de ar seco que cobre praticamente o estado inteiro. Apesar disso, a qualidade do ar ainda permanece boa. Faz calor principalmente entre 2 e 4 horas da tarde. A máxima em Santa Gertrudes chega aos 27 graus nesse período. Em Rio Claro, tempo pouco mais fresco. A máxima é de 27 e a mínima de 15 graus. Na região, clima mais ameno só em Tirapina, que terá máxima de 26 e mínima de 13 graus. Já está disponível via internet a lista dos contemplados com a isenção total ou a redução da taxa de inscrição do processo seletivo para o segundo semestre das Faculdades de Tecnologia do Estado, as FATECs. Além das isenções oferecidas, as FATECs também concederam redução de 50% na taxa de inscrição, de R$ 75,00 para R$ 37,50, aos candidatos que atenderam aos requisitos determinados para isso. O endereço do site na internet aí é vestibularfatec.com.br. Bom, vamos falar um pouquinho de Dia das Mães, que está chegando. É a segunda principal data para o comércio, atrás apenas do Natal. Em Rio Claro tem horário especial para receber o consumidor e quem traz as informações é a Janaína Moro. Por ser uma das datas mais esperadas e importantes para as vendas, o comércio de Rio Claro terá sim funcionamento especial na sexta e sábado. A CIRC informou que os comerciantes, claro, continuam considerando o período positivo, porém preferiram não se prender às porcentagens. Então aqui em Rio Claro não foi divulgada uma estimativa de vendas. Já uma pesquisa de intenção de compras realizada pela Associação Comercial de São Paulo, com base em dados oficiais do IBGE, aponta os produtos que devem ter mais saída. 30% dos consumidores brasileiros devem optar por roupa, calçado, bolsa ou acessórios para presentear no Dia das Mães. Aqui em Rio Claro, então, o horário estendido fica dessa forma. Na sexta-feira, aberto até às 22 horas e no sábado até às 18 horas. Janaína Moro para o Rio Claro Notícias. Olha, está cada vez mais comum o uso profissional e também para quem usa para lazer do drone. O pessoal gosta de fazer as imagens aéreas de eventos da cidade, reportagens, enfim. Só que agora a ANAC colocou novas regras para o uso destes equipamentos, com normas bem definidas. O problema é oferecer as condições certas para que as pessoas sigam o regulamento. Quem vê esses drones pensa que essa atividade não passa de uma brincadeira. A Agência Nacional de Aviação Civil decidiu por um regulamento especial para esse hobby. A partir de agora, as operações de aeronaves não tripuladas devem seguir as novas regras da ANAC, que são complementares aos normativos de outros órgãos públicos, como o Departamento de Controle do Espaço Aéreo e a Agência Nacional de Telecomunicações. Isso tanto para o uso recreativo quanto para o uso comercial. Voar a partir de 30 metros de qualquer pessoa, em cima de qualquer pessoa. A gente tem que voar até 400 pés. Então a gente se enquadrando nesses limites de recreativo, a gente está tranquilo. Então é mais ou menos assim que vai funcionar. As principais mudanças são a altura, que a gente não pode sobrevoar sobre multidões. Ter o registro, a gente não pode sair sem esse registro de casa, é como se fosse a nossa habilitação para andar de carro. O drone voando, o registro tem que estar na mão. Eles pedem também plano de voo e um seguro de danos contra terceiros. Se o drone cair, você é responsável pelo seu equipamento. E o drone, ele tem um prefixo, que a gente coloca um prefixo, número igual um avião, para saber de quem que é, e ele tem que estar adesivado com o meu nome, a empresa que ele está prestando serviço. O Renato pilota drone como brincadeira há pelo menos 3 anos e sabe da importância dessas novas regras. Eu vejo como uma bela resolução, porque antigamente não tinha nada. Então o pessoal podia voar sobre multidões, que nem teve casos que até com um cantor aí que já teve dedo dilacerado e coisa assim. Então a gente tem que ter normas para seguir e ter um negócio com segurança. Mas tem gente que usa o aparelho com um fim profissional. É o caso de Rodrigo, que já é cinegrafista há 13 anos e há 2 resolveu inserir o drone no trabalho. Para ele, as regras também mudaram. Mas isso não foi visto com bons olhos. A lei entrou em vigor dia 3/5 e eu já fiz o meu registro dia 4/5 também. Porém, eu fui já em várias seguradoras, ninguém faz um seguro
contra terceiros, especificamente para o drone, do jeito que eles querem. Não é feito. Uma que também eles não têm noção de quantos drones existem no Brasil também. Por isso que eu acho que deve ser por isso que não é viável para eles. Falta informação. Falta informação, muita. O Rio Claro Notícias fica por aqui. Uma ótima quinta-feira. Até amanhã. Tchau.